aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida. Estamos aqui para conversar com a doutora Adriana. Ela vai falar um pouquinho sobre como foi que ela conseguiu aprovar na prova do Revalida, essa prova que é tão difícil e que a gente sofre tanto para aprovar, mas graças a Deus ela conseguiu. E aí vamos agora conversar como foi que ela conseguiu. Boa tarde, doutora Adriana, tudo bom? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Fala aí quando você se formou, onde foi que você se formou. Fala aí o que você quiser sobre a sua história. Bom, eu sou de Minas, eu já fiz uma faculdade, eu sou enfermeira e sou formada em estética também no Brasil, e achava que sempre quis fazer medicina e foi muito complicado, nunca consegui, então a oportunidade que eu tive foi ir para a Argentina para poder correr atrás do meu sonho, porque era o que eu queria para minha vida, é o que eu sigo querendo para minha vida, e então pintou a oportunidade de ir para a Argentina. Aí eu fui para a cidade que chama Rosário, me formei na Universidade Nacional de Rosário, uma faculdade que bem difícil, mas não impossível, para quem tem disciplina, e graças a Deus me formei aqui, moro aqui atualmente, trabalho aqui, e isso. Entendi. Doutora, quantas vezes você fez o Revalida? Foi uma vez, duas vezes? A prova teórica, quantas vezes você fez? Eu fiz uma vez só. Ó, bom demais, hein? Bom É, demais. Eita. eu até me surpreendi, para falar a verdade, porque eu terminei a faculdade em setembro do ano passado, e a prova foi em março. E eu nem tinha diploma ainda, então eu tive que entrar com um recurso para poder fazer a prova. E aí eu pensei assim, acabei de sair da faculdade, as coisas estão frescas na minha cabeça, vou ver de qual é que é essa prova. E foi, e eu não passei, ficou faltando ponto 7 para me passar, e aí eu entrei com recursos e consegui. Entendi. Aí me devolveram 6 pontos, para você ver, dos meus recursos. Bom demais. Tá, então de primeira você já aprovou. Me conta, como foi que você Isso. se preparou para a prova teórica? Como é que você estudava? O que é que você fez para estudar? A prova teórica, eu assisti as suas lives, porque uma amiga me recomendou. E aí eu fazia questões, sempre fazia questões. Sempre questões do Revalida. Eu resolvi até as provas de... Acho que a última que eu resolvi foi em 2017. Algumas questões eu não fazia porque eu vi que tinha algumas que estavam desatualizadas. Mas todas eu fiz. Depois eu comecei a fazer umas da UFMT e foi fazendo outras, sabe? Para me ajudar um pouquinho. Entendi. E era assim, fazer questões, e aí no final do dia, por exemplo, estou com dificuldade em pediatria, em tal assunto, então vou ler sobre aquele assunto, vou ver uma videoaula daquele assunto, mas sempre direcionada para questões, foi assim, Entendi. basicamente. Entendi. O que é que você acha que você daria de dica para uma pessoa que vai fazer a prova teórica? Como é que você acha? Quais são as coisas mais importantes para a pessoa que vai fazer a prova? Olha, eu acho que fazer questões foi o diferencial para mim, porque me orientou muito o meu estudo, porque eu acredito que se eu tivesse estudado que nem eu estudava para a faculdade, ver toda a matéria e depois pegar as questões, eu ia me perder muito, porque por aí a prova do Revalida ela é um pouco direcionada, sabe? Então, tem coisas que só eles cobram, tem coisas que você sim ou sim tem que saber, que às vezes você na faculdade não vê tanto. Então, ver as questões e depois estudar direcionada, acho que foi importante, sabe? Me Entendi. ajudou muito isso. Entendi. Aí você passou. Por incrível Ai, que pareça, estando 3 meses, né? passei. Foi o quê? Foi em dezembro, né? Janeiro, fevereiro, De- março? Isso. não, a prova eu fiz em março. Em março. Então foram menos de. Foi dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março. Então, mais ou menos aí, menos de 3 meses. Você teve um pouquinho mais, sei lá. Por aí, 3, 4 Por meses. aí. Na Aí, verdade, não vou mentir para você, não. Eu estudei para essa prova, eu parei de trabalhar e fiquei em casa estudando 3 semanas para essa prova. entendi. Não foi mais que 3 semanas, porque eu não tive mais tempo, porque eu estava trabalhando e cansada, ou eu estava dormindo ou eu estava trabalhando. Então, 3 semanas que eu falei, não vou trabalhar, vou dedicar só para isso, e é isso o dia inteiro. E foi assim. Entendi. Porque você não tinha tempo, você tinha que focar no que era mais rápido, que eram as No questões. que... Exato, Maravilhoso. exatamente. E foi a melhor coisa que você fez, que é a estratégia melhor que Foi, tem. Me é conta, aí verdade. depois que você aprovou, como foi que você estudou para a prova prática? Você fez a prova prática em 2021 também, né? Foi em 2021 que você Não, fez? Desculpa, não, eu fiz esse a ano prova. agora, foi agora. Então, a primeira vez que você fez a Exato. prova teórica foi em 2022
e a primeira prova prática também em 2022. Como foi que você se preparou para a prova prática? Bom, a prova prática eu tive pouco tempo também, porque eu segui estudando para a prova teórica, né, porque eu não tinha certeza se ia dar certo ou não recursos, né, então o que eu fiz? Segui estudando para a prova teórica, porque uma certeza eu tinha, se eu não aprovar, eu vou fazer a teórica de novo, então sigo no mesmo foco. E aí, quando os recursos deram certo, eu confesso com você que eu fiquei muito perdida, porque a maioria dos meus amigos não aprovaram, e eu estava estudando com eles, então eu me senti muito perdida, eu não sabia o que fazer, foi um baque, assim, na verdade, eu não esperava isso de forma alguma, e aí eu fiquei uma semana meio assim, pensando, o que vou fazer, tento essa prova agora, não tenta, ou não tento, aí eu conversei com os meus pais, eu conversei com a minha psicóloga, e aí a gente pensou e tudo, o que poderia ser legal, e aí eu pensei assim, vou tentar essa prova, né? Se não der certo, total, eu tenho outras oportunidades, né? Então eu falei, então tá. Aí eu fui organizar o meu trabalho, porque eu já tinha plantões já bem marcados, né? Então eu peguei e só pude sair do trabalho 3 semanas antes da prova, igual a outra prova. Então, exatamente 3 semanas eu dediquei para isso. Eu lembro que eu estava muito sem saber o que fazer. Eu também não estava num momento muito bom da vida, porque eu perdi um tio um pouco antes da prova, tipo, umas 2 semanas antes da prova. E foi um tio, assim, que eu nasci, que cresci com ele, e eu tinha sentimentos por ele, como eu tenho pelo meu pai. Então foi muito difícil, foi muito difícil. Não pensar nisso, estudar para a prova e seguir, sabe? Focar. Entendi. Mas aí eu pensei assim, bom, tenho 3 semanas, o que eu vou fazer? Aí essa mesma minha amiga que tinha falado a respeito das lives me falou que você também tinha um curso prático, que ela conhecia pessoas que tinham feito, que tinham aprovado. Aí eu falei, vou ver como é. Aí eu vi uma live, que foi a live que você fez, explicando mais ou menos como seria o curso e tal. Eu vi umas lives também de você explicando como era o esqueleto, e eu achei bem legal a proposta. Só que eu pensei assim, bom, o curso são 5 semanas, eu só tenho 3 semanas, não sei se me alcança. Aí eu fiquei meio perdida e tudo, aí eu falei assim, eu vou ficar 3 semanas sem trabalhar, eu faço em 5 semanas 3. Pensei assim. Mas me senti ainda muito perdida. Aí eu conversei com você me ligou até. Não sei se você se lembra, você me ligou, me explicou como era o curso, falou como era e tudo, me explicou mais ou menos como seria um pouco a prova, me acalmou, porque eu estava extremamente nervosa. E aí eu pensei assim, bom, é possível, né? E ainda mais que você tinha feito, você tinha passado, não sei o quê. E eu falei assim, eu vou tentar e pronto. E eu pensei que nem ia dar para me fazer a parte prática do curso, porque até então não tinha, acho que não tinha uma data porque como eu ia ser muito perto da prova, até então você estava formando uma turma para fazer mais perto da prova. E aí eu fiquei esperando, torcendo para dar certo, né? Porque eu queria muito fazer a parte prática. E aí eu segui, foram 3 semanas, 5 em 3 semanas, para te falar a verdade. Eu acho que com 2 semanas eu fiz eu vi todas as aulas, vi todos os procedimentos, e eu vi o máximo que eu pude dos outros vídeos que estão disponíveis. Eu vi quase tudo. Eu não vou falar que eu vi tudo, porque teve alguma coisa que não deu tempo, mas a maioria eu vi. E era, assim, uma rotina bem... acordar de manhã cedinho, estudar, parar para almoçar e dormir tarde. E mesmo assim eu ia dormir... eu estava estudando com 2 pessoas, a gente dedicava tipo umas 2, 3 horas do dia para ficar repassando checklist, e à noite, antes de dormir, eu sempre colocava alguma aula sua, alguma live sua, para poder dormir e escutando, sabe? Entendi. Que aí eu pensava assim, eu vou dormir, mas pelo menos, sei lá, eu tô com a consciência tranquila de que eu tô ouvindo alguma coisa vai, eu vou, sabe? Vou absorver alguma aqui. coisa aqui. Exato, sempre. Muito bom. Foi assim. Me conta agora,
Perguntas que eu vou fazer para você. Então, você teve um tempo recorde para a prova teórica e para a prova prática. O que foi que o curso te ajudou na sua preparação para a prova prática, já que era muito pouco tempo que você tinha? O que foi que te ajudou? Me ajudou a me direcionar, sabe? Me ajudou a pensar o que é importante, o que é mais provável de cair na prova, onde eu tenho que centrar as minhas energias para estudar, entendeu? Igual, por exemplo, quando eu vi aquela questão do esqueleto, eu falei, e você falava muito disso, eu pensei assim, isso tem que ser o meu ABCD. Eu vou pegar isso, eu vou memorizar isso. A parte que eu já trabalho, então, por aí, tem coisas que eu já faço já no meu trabalho. Então, não foi muito difícil memorizar, porque tem muita pergunta que eu já faço. E hoje, trabalhando, isso me ajudou muito, porque eu faço muito mais perguntas hoje do que fazia antes. Então, eu vou levar isso para a vida, para falar a verdade. E, então, tipo, me ajudou muito a me direcionar. Então, aprendi a fazer bem feito o esqueleto, bem certinho. Uma vez que eu aprendi a fazer o esqueleto certinho, comecei a passar para as outras coisas. Entendeu? Entendi. E aí foi assim, mas o que foi primordial foi me direcionar. Entendi. O curso online ele serve para aprender a estratégia, né? Porque tem a estratégia do esqueleto, tem outras coisas que a gente faz nos simulados, as mentorias. E quando você chega no módulo presencial, é o momento de você treinar tudo que você aprendeu. Só que o que Sim. acontece é o seguinte: vocês chegam no primeiro dia sempre como pessoas que não estão preparadas ainda para desenvolver o esqueleto. Às vezes falha a mente, buga, não consegue, ou então não consegue relacionar as coisas, não consegue desenvolver, perde muito tempo, e tudo isso acontece. Por que você acha que isso acontece? Já que você já vinha estudando, já vinha se preparando. Olha, eu acho que uma coisa é a gente estar em casa, treinando com um amigo, que te ajuda às vezes, ou que te lembra as coisas, tá tranquila, tá na sua zona de conforto. E outra coisa é você ir para o curso, você tá com pessoas que são desconhecidas e que elas não estão ali para poder passar a mão na sua cabeça, estão ali para te falar, olha, tá legal isso, mas tal coisa, você tem que melhorar isso, não sei o quê. Alguém para te direcionar e virar para você e falar, olha, é importante você melhorar nisso, nisso, naquilo outro. Eu acho que isso, e a parte da gente, o primeiro contato da gente, sabe, de quando chega lá, a gente vê, não só a gente está fazendo as estações, mas a gente vê às vezes outras pessoas fazendo as estações. Eu acho que é um acúmulo de coisas, para falar a verdade. Entendi. Esse impacto todo, assim, de você sair também da sua zona de conforto, eu acho que isso Entendi. dificulta às vezes um pouco. O que que você, qual a diferença? Porque lá a gente tinha dois momentos, assim, grandes momentos que era a parte com os atores e a parte comigo lá embaixo. Uhum. O que que foi importante para você a parte com os atores e o que foi importante a parte comigo lá embaixo, na sua opinião? Olha, a parte. Eu gostei muito porque primeiro a gente treinava. A prova a gente tem 10 minutos, né? Então a gente treinava com 6 minutos. Então, isso, para falar a verdade, isso me ajudou demais, demais mesmo. Na prova do Revalida só teve uma estação que eu não consegui completar, mas porque eu tive um problema. Não, sabe? Então, em todas as outras estações me sobravam, teve estação que me sobrou 2 minutos, porque eu treinei com 6 minutos. Então, isso me ajudou muito, já me ajudou muito, sabe? Deu, às vezes, olhar assim, se alguém ver meus vídeos, vai falar assim, não tá faltando mais nada para fazer, às vezes eu tô olhando a mão de alguém para ver se tem algum exame, às vezes eu tô olhando para ver se tem algum procedimento que ainda tem que fazer, e fica todo mundo um olhando pro outro assim, e não pode sair antes, né? Lógico. Então, eu fico olhando, então isso me ajudou demais, demais assim mesmo. E com a parte com os atores também eu gostava, porque é bem aquela, né? É muito parecido. Então, entrava, lia a consigna, olhava para a pessoa, olhava o lugar, o que que tinha. Isso foi muito importante, porque quando eu fui fazer a prova, a sensação de que como eu estivesse fazendo uma prática do curso, entendeu? Então, não era não, eu já sabia que aquilo não era um bicho de sete cabeças, entendeu? Então, eu já tinha já uma visão daquilo, e foi muito parecido. Então, eu não tive dificuldade eu não travei, eu não fiquei sem saber o que falar, em momento nenhum, porque eu tinha treinado muito isso com os atores. Então, foi mais fácil, Entendi. foi mais fácil. Entendi, E doutor. lá, quando eu treinava com você, também achei muito bom, e
com você também eu gostava muito, porque, por exemplo, onde eu estudei, na UNR, as mesas finais são todas orais, né? Então, acredito que na Argentina toda é assim. Então, eu já tenho o costume de estar eu e com dois professores me tomando um exame. Então, eu sou às vezes um pouco séria, meio assim e tal, mas, tipo assim, essa barreira de fazer uma prova oral, eu já não tenho mais tanto, porque a faculdade inteira eu fiz. Então, é como que sentar lá era difícil, muito difícil, eu sei, mas eu acho que estudar onde eu estudei, acho que me ajudou um pouco, sabe? Mas eu gostava porque por aí você é, falava as coisas pra gente, olha, tá bom o seu tempo aqui, não tá bom isso, rever tal coisa, não sei o quê, sabe? E além não só da gente ver o nosso erro, porque quando a gente tá com um ator e a gente tá passando as estações lá, o meu erro só eu que vejo, e o ator. Então, tipo assim, eu aprendo somente com os meus erros. Mas quando a gente está lá, que a gente está vendo outras pessoas também fazer, a gente fica pensando, olha, talvez eu perguntaria tal coisa, talvez eu não pergunta. Talvez a pessoa pergunte uma coisa que você nem pensou, e aquilo te ajuda. E aprender não só com o seu erro, mas com o erro da outra pessoa, eu acho que, para mim, foi muito bom, foi muito importante, sabe? Entendi. E eu vi muita gente que também que era muito boa, então eu ficava assim vidrada vendo aquela pessoa fazendo uma estação, sabe? E eu ficava prestando atenção assim, em cada detalhe para ver, nossa, eu acho que isso é legal, eu vou fazer isso também, sabe? Então foi muito bom para mim, Entendi, muito bom. entendi. Muito bom. Quando você chegou lá na hora da prova, na hora da vera, na hora da verdade, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Não, foi o que eu esperava. Foi o que eu esperava porque foi como é praticamente igual ao curso. Então, na hora que eu entrei, não tinha nada de. Era exatamente mais ou menos o que eu imaginava. Não tinha. A única coisa que tinha, por exemplo, geralmente tinha um ator, tinham duas pessoas entregando os laboratórios, os exames, tudo, o exame físico e tudo, e tinha duas câmeras, que eu não estava acostumada com câmera. E tinha, às vezes, que tinha um médico que estava passando nas estações. Entendi, Mas então tinha mais pessoas, mas foi assim o que eu esperava. Eu entendi. fiz a prova em Belo Horizonte e eu assim me trataram muito bem. Eu não tenho nada que reclamar, pelo contrário, foram super atenciosos com a gente, todo muito nervoso, mas eles trataram a gente muito bem. Não tenho, assim, eu tive duas coisas que passaram na minha prova que me deixaram um pouco nervosa. Por exemplo, eu fui render uma estação de pediatria na primeira estação de pediatria, não, na última, no segundo dia, no segundo dia, porque as minhas notas de pediatrias e de gínecos não foram muito boas. E a que eu fui pior, que foi a única que eu não consegui terminar a estação, foi porque quando eu fui entrar, eles deram um sinal e eu fui entrar e uma pessoa, uma mulher que era da equipe mesmo, da prova, entrou antes de mim. Ela entrou antes de mim e fechou a porta. E aí eu olhava para eles e não sabia se eu entrava ou se eu não entrava. E aí eles falaram, entra, entra, e eu ficava, e aí ela saiu, e eles chamaram a atenção dela na minha frente, falando que ela não podia ter entrado. E então, quando chamaram a atenção dela na minha frente e me empurraram lá para dentro, eu entrei lá já meio desnorteada, sabe? Eu demorei um tempo para poder, literalmente tive que pegar no tranco para poder fazer essa estação, porque eu fiquei nervosa, eu entrei, eu já fiquei meio perdida, aí eu já não consegui concentrar mais, eu não olhei mais, todas as estações eu olhava bem para o relógio, a hora que eu começava, para me saber, até tal hora eu tenho que terminar. O tempo que me sobrar, eu vou lá, vou fazendo pergunta aleatória. Total, já fiz tudo que eu tinha que fazer, então vou perguntando outras coisas, sabe? Entendi. Vai que tem no checklist, né? Aí eu fiquei um pouco nervosa por conta disso, e aí então demorou um pouco para me poder ver. E essa estação foi uma estação que não foi difícil, que foi uma situação fisiológica. Só que eu, na hora, eu sentei a atriz falava comigo e eu fiquei meio assim. Então, até eu pegar e perceber, não, vou focar na prova. Foquei na prova e aí fui fazer. Então, eu tive que fazer gráfico de percentila, essas coisas que eu não estou acostumada a fazer. Então, me tomou muito tempo. E aí, Entendi. quando eu terminei de fazer tudo, eu fiquei pensando, o que que eu vou falar para essa mulher? Porque isso é fisiológico. Aí eu ficava pensando. Aí eu falei para ela que era fisiológico e aí eu comecei a falar coisas que não estavam no checklist. Mas eu tentei falar coisas que para mim poderiam estar, sabe? Entendi. Então isso me atrapalhou um pouco. E depois uma outra coisa que aconteceu foi que
a gente estava fazendo uma estação, acho que era a penúltima estação que a gente estava fazendo em Belo Horizonte. E na hora que tocou o sino para todo mundo entrar, eles falaram para a gente não entrar. Então, eu mais 4 pessoas não entramos. E algumas pessoas entraram. E aí, aí chegou um médico e virou e falou que era para a gente entrar. Só que nisso já estava passando meu tempo. E eu falei para ele, não, me recuso a entrar. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque isso. Eu falei, essa nossa conversa está tomando meu tempo de estar fazendo a prova. Eu falei com ele, eu quero fazer de novo essa estação. Eu não vou aceitar entrar e perder meu tempo, sendo que tem pessoas que já entraram e já estão fazendo a prova. Eu falei, eu não vou entrar. Aí eu não entrei, nem as outras 4 pessoas entraram, e a gente, depois que todo mundo terminou a prova, aí a gente teve que repetir essa estação, e a gente não pôde ter contato com ninguém, e a gente teve que repetir essa estação à parte. Entendi. Mas porque na minha cabeça, não era justo. As pessoas tinham entrado e eles falaram para a gente não entrar. Lógico. Nesse tempo aí, já tinha perdido mais de 1 minuto da minha prova. Então, eu falei, não. Eu falei, não vou entrar, essa é uma prova muito importante, eu estou nervosa, e eu não vou fazer isso. Entendi. E não Ou entrei. seja, lá acontecem coisas que vão atrapalhar você. E você tem que estar muito ciente de que isso pode acontecer. Né? É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa que a prova é bem feita, que é tudo perfeito, e isso é a pior, isso é a maior mentira que tem. A prova do INEP é desorganizada, porque a quantidade de pessoas, a quantidade é muito difícil de organizar uma prova dessa. Tem que estar muito treinado. E geralmente eles contratam as pessoas para fazer essa prova. Então não são pessoas que trabalham na equipe, mas são pessoas que são contratadas para isso. Então, muitas vezes, eles têm que ser treinados, e são treinados no dia, e tem uma série de problemas. Então, a prova do INEP é complicada e é importante que você saiba quando você for fazer. Doutora, quando você viu lá a sua nota primeiro, né, e depois aprovada, qual foi a sensação? Ai, foi muito de dever cumprido. Sensação de dever cumprido, sensação de agradecimento, porque primeiro a Deus, depois aos meus pais, e sensação de, sabe, de tudo ter valido a pena, sabe? Sair da minha casa, do conforto do meu lar, deixar meu país, fazer uma faculdade que foi difícil, outro idioma, eu não sabia falar nada de espanhol, então foi muito difícil, e eu acho que tudo valeu a pena. Tudo tá valendo a pena. Lógico. E agora é só bonança. É agora que começa? Agora que vai ter o CRM, vai começar a trabalhar como médica, vai ter uma maior estabilidade financeira, vai poder fazer a sua residência. Tem tanta coisa que vai poder acontecer agora, né? O que é que você planeja? Você planeja fazer residência ou não vai fazer? Vai trabalhar logo para juntar dinheiro? O que é que você planeja? Então, olha, eu já trabalho aqui, então eu acredito que eu vou seguir trabalhando no Brasil, mas eu quero fazer uma residência, eu quero ser infectologista. Ah, muito bom. Eu quero ser infectologista, eu quero... mas eu não sei se eu vou tentar residência esse ano. Talvez eu vou tentar ano que vem, porque eu tenho dificuldade, às vezes, para encerrar alguns ciclos, e a Argentina foi e é muito importante para mim, sabe? É um país que me acolheu, que realizou o meu sonho, então eu não quero ir embora de vez agora. Então eu estou pensando em ir para o Brasil, fazer uma pós-graduação aqui até o ano que vem, e depois, ano que vem, aí vou estudando para residência, e ano que vem eu tento a prova de residência e começo a minha residência, sabe? Entendi. Muito bem, doutora. Doutora, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Muito bom conversar com você, é muito bom saber que você aprovou, que deu tudo certo, que não teve sofrimento, né? Porque a gente sofre demais, é um carrossel de emoções, uma novela mexicana, Revalida, mas é bom saber que, apesar dessas emoções, de todas essas coisas que aconteceram, deu certo para você. Então, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Eu sei que foi difícil marcar, você não tem tempo, a gente viu o melhor horário, desmarcou uma vez, mas deu tudo certo. E eu quero te agradecer porque eu estou aprendendo muito com você. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também estão aprendendo muito. Outra coisa que eu quero fazer é lhe parabenizar pela o seu resultado, porque é muito bom quando a gente aprova, porque é uma realização na nossa vida, né? Então você é uma vencedora, parabéns pela sua aprovação. E por último, eu gostaria de deixar aqui o espaço para você deixar suas considerações finais para que a gente pudesse terminar a nossa entrevista. Olha, eu vou falar para você a verdade, eu acho que o seu curso foi um divisor de águas na minha vida, para a prova, sabe, assim, mas a parte prática, então, sabe, foi assim, foi muito bom, eu lembro que quando eu terminei o curso,
E eu falei com os meus pais assim, nossa, que bom que eu vim para cá, para Maceió, para fazer, porque eu fiquei muito na dúvida, né? Falei, que bom que eu vim para aqui, porque, nossa, a minha cabeça com a prova agora é outra, sabe? Então, eu também quero muito agradecer você pelo curso, por ter me ligado, por ter me acalmado, sabe? Assim, incentivado. Também é muito importante quando alguém fala para você, vamos, é possível. Quando alguém te incentiva, quando alguém acredita em você, é muito importante. Eu acho que você fez isso quando eu precisava, sabe? A minha família também, a minha namorada também, na época, fez também. Então, eu tenho só a agradecer. Agradecer primeiro a Deus, a meus pais, a minha família, a minha namorada, aos meus amigos que me ajudaram, sabe? E eu não estaria aqui se não fosse eles. Eu só tenho a agradecer. Eu sou muito agradecida a eles, porque foram indispensáveis. O curso também, sabe? Foi assim, muito bom. Eu agradeço também. Todo mundo, sabe? Eu gostava muito porque às vezes eu fazia uma estação e não ia muito bem, e aí os atores falavam assim, não, mas amanhã você vai melhor, sabe? Então eu ficava pensando nisso. Então, às vezes quando eu ia bem, eles falavam assim, arrasou! E eu saía de lá assim, sabe? E isso fazia o diferencial. Às vezes quando você falava assim, nossa, você tá bem em tal coisa, mas não tá bem em tal coisa. Mas isso me ajudou porque aí eu pensava assim, não, eu tô bem nisso, então vou focar naquela outra coisa, sabe? Então, acho que foram várias coisas que contribuíram, várias pessoas que contribuíram para isso acontecer. Entendi. Um esforço de muitas pessoas, um esforço meu e de todos os outros que também estavam comigo, que estão comigo. Entendi, doutor, entendi. Você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, eu espero que você tenha se identificado, que você tenha gostado daquilo que a gente conversou, que faça diferença na sua vida, porque isso que é o legal, a gente passar pela vida das pessoas e fazer diferença. Porque, como a gente estava conversando todo aqui, né? Todo o curso, todas as coisas, tudo que a gente fez, foi importante. Então é legal demais, é muito bom. Eu sou muito feliz assim com essas coisas, porque a gente vê que o trabalho ele dá fruto, dá resultado. Então, você que assistiu, eu espero que esse trabalho aqui também, da gravação da entrevista, que dá tanto trabalho para a gente fazer, que mude a sua vida de alguma forma. Papai do Céu abençoe todos vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. E nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos.